crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, antes de começar o nosso vídeo, como é de costume, sempre vou dar algumas orientações aqui, que como é nos outros vídeos, eu sempre digo para vocês acessarem todos os links que são disponibilizados aqui na descrição do vídeo, para que vocês acessem, para que vocês respondam o formulário, né? Que vocês assistam com atenção, se quiserem olhar de novo esse vídeo, essa aula, assistam quantas vezes forem necessários para o entendimento de vocês, tá bem? Então vamos começar a nossa aula. Agora vamos falar de um outro assunto, né? No vídeo anterior a gente aprendeu um pouco sobre consumismo, quais são as causas, por que que acontece isso, quais são as consequências para os seres humanos e para o meio ambiente. Então agora vamos aprender como se chama quando a gente consome de forma moderada, tá? Antes a gente viu que quando a gente consome de forma exagerada, demais, a gente chama de consumismo. Mas agora vamos ver como é que a gente chama quando a gente sabe se controlar, quando a gente não consome tanto assim. Então, quando a gente consome pouco, moderadamente, a gente chama de consumo consciente. O que é o consumo consciente? O consumo consciente significa decidir com cuidado e atenção aquilo que você quer comprar e usa no seu cotidiano. Não vou lá e vou comprar tudo que eu vejo, que nem quando eu sou consumista. Eu vou lá, vou cuidar e escolher exatamente o que eu vou precisar. Nada em exagero. Trata-se então, né, de ser mais racional e ter conhecimento dos impactos trazidos pelo consumo de determinado item. São atitudes conscientes, por exemplo, evitar o desperdício de água, escolher não adquirir um produto supérfluo. Supérfluo é quando é um produto que assim não tem necessidade, a gente não está precisando, né? Então, algumas atitudes que nem foram ditas aqui no slide é evitar o desperdício de água. Uma ideia bem legal assim é reutilizar a água da chuva. Porque tem muita gente que eu sei que gosta de lavar calçada. Então o que poderia ser feito? Poderia ser utilizada essa água da chuva armazenada em algum local e daí quando os pais, as mães de vocês quiserem lavar as calçadas, eles utilizem essa água armazenada da chuva e não utilizar a água lá do registro, enfim, que essa água, consequentemente, o pai e a mãe de vocês terão que pagar no final do mês, né? Então, perguntas do consumo consciente. O consumo consciente ele tem 6 perguntas que nos ajudam a ver como a gente pode reduzir esse nosso consumo. Sempre fazendo essas 6 perguntas antes de adquirir qualquer bem. Então, quando a gente vai lá no mercado, a gente pega um produto na mão e olha para ele e a gente tem que perguntar assim: por que eu vou comprar esse produto? O que eu vou comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar? São 6 perguntas que a gente sempre tem que fazer quando a gente vai no mercado, quando a gente está numa loja de roupa. Sempre fazer essas perguntas para ver se a gente realmente necessita desse item. Se uma dessas perguntas não forem respondidas, é porque a gente não necessita desse item no momento. Então, os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável são esses que está aparecendo para vocês, que o primeiro é a erradicação da pobreza. Tem muita gente na rua que passa fome, não só na rua, né, mas em muitos lugares que passa fome, não tem nem o que comer. Aí, o segundo, fome zero e agricultura sustentável. O terceiro, saúde e bem-estar. O quarto, educação de qualidade, escolas, enfim, igualdade de gênero, água potável e saneamento, e principalmente nas cidades a gente precisa, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades sociais principalmente, cidades e comunidades sustentáveis e não cidades e comunidades sujas, ruas sujas, tudo isso engloba aqui. Consumo
reprodução responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Então, o que muda o clima, quais ações que fazem com que o clima, a mudança global seja tão repentina, vida na água, vida terrestre, paz e justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementações. Então, todos esses são alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu trouxe aqui para vocês terem conhecimento, não precisa saber nada disso de cor, mas para vocês terem conhecimento que existem e quais são eles, tá? Então, agora a gente vai conhecer os 12 princípios do consumo consciente. São 12 princípios que a gente precisa saber antes de consumir. Então, o primeiro deles é planeje suas compras. Não seja impulsivo nas compras. A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planeje antecipadamente e com isso compre menos e melhor. Então, sempre não vou ir num lugar e olhar as coisas sem ter planejado o que eu pretendo comprar. Sempre vão com uma listinha, com quais são as suas prioridades, né? A gente já viu em algum vídeo anterior o que é necessidade e o que é desejo. Então, sempre façam uma lista com o que é prioridade e o que não é prioridade. E como vocês vão pagar isso, por que vocês vão comprar, fazendo aquelas 6 perguntinhas que a gente acabou de ver, tá? O segundo, avalie os impactos do seu consumo. Aqui é para levar em consideração o meio ambiente e a sociedade e suas escolhas de consumo. Eu deixei 2 fotos aqui, por exemplo. A mulher está indo no mercado fazendo as suas compras dos itens necessários para a sobrevivência. Daí na foto do lado eu coloquei uma latinha de Nescau. Por que eu coloquei a latinha de Nescau? Porque se vocês olharem na faixa bem em cima, tá dizendo assim, repensar. Esta lata é feita com resíduo reciclado. O que quer dizer isso? Uma lata de Nescau que foi vendida há um tempo atrás, foi colocado no lixo, foi descartado e uma empresa de reciclagem foi lá, reciclou essa lata e refez ela novamente. Por isso que tem essa listinha dizendo repensar, dizendo que ela é feita de material reciclado. Quer dizer que o produto anterior dela foi reciclado e deu origem a essa lata. Então, sempre cuidem essas etiquetas. Se falam que é feita de material reciclado, sempre procure comprar ou obter itens com esse informativo, tá? 3. Consuma apenas o necessário. Reflita sobre suas reais necessidades e procure viver com menos. Então, por que consumo necessário? Porque se a gente consumir demais, vou dar um exemplo assim de verdura, tá? Comprei um monte de alface, repolho, pepino, comprei um monte disso. Mas aí 2, 3 dias depois eu não comi tudo e aquilo estragou. Aí eu vou lá e coloco no lixo. Ou algum outro produto que vocês compraram no mercado e ficou muito tempo lá e vocês não consumiram todo e ele estragou, vocês vão ter que colocar fora. Então, por isso, é melhor que vocês comprem menos, utilizem todo ele e que tenham que ir de novo no mercado comprar, do que comprem demais e ter que jogar fora esse item por ele ter estragado, por causa que vocês não usaram tudo. Então, sempre ter esse cuidado de consumir apenas o necessário. Não precisa comprar 3, 4 coisas do mesmo tipo. Compra uma ou duas. Se tu vê que no decorrer do mês tu vai precisar de mais unidades, tu volta no mercado e compra o restante que você vai precisar. 4. Reutilize produtos e embalagens. Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar e reutilizar. Aqui eu coloquei uma foto dos litões de refrigerante e dentro desses litões a gente tem algumas plantinhas. Por que eu trouxe isso? Porque a gente pode reutilizar caixinhas de leite, litrão de refrigerante, pote de sorvete, qualquer uma dessas embalagens, a gente não precisa necessariamente tocá-las no lixo ou descartá-las.
a gente pode utilizar elas para outras funções. Por exemplo, plantar flor, plantar alguma verdura, algum temperinho, em vez da gente pegar e ter que gastar um dinheiro para comprar, por exemplo, um vaso próprio, alguma outra coisa do tipo. Então, sempre que a gente tiver alguma embalagem que a gente vá descartar e que a gente possa sim utilizar para outras funções, a gente deve fazer isso, tá? 5. Separe o seu lixo, recicle e contribua para a economia de recursos naturais, a redução da degradação ambiental e a geração de empregos. Por que é importante separar o seu lixo? Porque senão a gente joga tudo lá no mesmo saco de lixo, no mesmo container, e aquilo fica tudo lá misturado. Orgânico, resto de comida, papel, lixo de banheiro, lixo de cozinha. Então fica tudo misturado. Isso impossibilita a reciclagem dele, porque o pessoal vai perder muito tempo em separar o lixo e talvez nem consiga separar direito. Por isso a importância da gente separar o lixo seco no balde seco, o lixo orgânico na lixeira orgânica. Bem como tá a foto que eu deixei ali para vocês. Lixo seco para cá, orgânico para lá. Então sempre cuidar, não só com o lixo seco e orgânico, também cuidar os metais, os vidros, sempre separar eles de forma correta. E o 6, utilize crédito consciente. Pense bem no que você vai comprar a crédito. Não pode esperar e esteja certo de que poderá pagar as suas prestações. Como eu falei, né, antes no consumismo, tu tem que ter certeza se tu vai conseguir pagar isso futuramente, se de repente tu não tá exagerando, comprando demais e daqui a pouco não vai conseguir pagar. Isso vai gerar consequências que eu comentei no vídeo anterior sobre consumismo, gera depressão, gera endividamento, gera um monte de coisa. Então, sempre é importante saber se você vai conseguir pagar ou não as suas dívidas, né? Por isso que é bom se planejar sempre. Então, no próximo vídeo a gente continua com os restantes dos princípios, tá? Vou parar por aqui nesse para não ficar tão extenso esse vídeo e o próximo vídeo eu continuo falando sobre os princípios, tá bem? Beijão e até mais!